Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui com a missão de falar com vocês sobre um assunto que eu vejo todos os dias e que eu sou extremamente apaixonada, que são os dermocosméticos. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a linha da Skin e um pouco mais sobre o que a gente vê em dermocosmético, como usar. Eu sei que tem muita dúvida quando a gente fala em rotina de pele, então eu tô pronta para esclarecer para vocês da melhor forma possível, tá certo? Vem comigo e vamos lá. Show! Então, começando aí nossa introdução sobre os dermocosméticos. Então, dermocosméticos são produtos tópicos que vão ter ativos farmacológicos na composição. Então, eles vão ter o foco não só na beleza, em melhorar o aspecto da pele naquele momento, mas eles vão ser remédios, eles vão tratar a nossa pele. Então, eles vão fornecer benefícios a longo prazo para a nossa pele. Por causa disso, eles têm que ser regulamentados pela Vigilância Sanitária e também pela Anvisa. E eles são diferentes dos cosméticos. Por quê? Porque eles têm produtos que vão ter um resultado a longo prazo, vão te entregar, então, um tratamento para a pele, além do fato de que, normalmente, são feitos estudos acompanhados por farmacêuticos e médicos. Para frente. Isso. Farmacêuticos e médicos. E aí, por conta disso, eles costumam ser hipoalergênicos. Então, eles são capazes de não causar irritações, alergia na pele. Eles são produtos que vão ser super bem aceitos pela população de forma geral. Já os cosméticos, que a gente vê muito por aí, eles são produtos que vão entregar a beleza na pele, vão fazer aquele estímulo, muitas vezes, momentâneo. Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é, por exemplo, o corretivo. Corretivo é uma maquiagem, que é um cosmético. Ele não vai tratar aquela olheira funda, ele não vai tratar aquela mancha, mas ele vai cobrir naquele momento. Um dermocosmético, então, quando eu uso um sérum para olhos, como a gente tem na linha da Skin, eu vou tratar aquela mancha, aquela olheira vascular, aquela olheira, às vezes, causada por melanose. Então, eu vou fazer um tratamento mais a longo prazo. Então, essa é a principal diferença entre eles. E é por isso que eles vão ser regulamentados de forma diferente. Então, quando a gente fala em regulamentação, a gente fala que tem grau 1 e grau 2. Grau 2 são esses que têm ativos farmacológicos, como eu falei para vocês, como a Skin traz para vocês, que vão trazer um benefício a longo prazo. E grau 1 são esses cosméticos que vão entregar para a gente um resultado mais momentâneo, sabe? Então, vamos lá. Sobre a linha da Skin, então a Skin, como eu falei para vocês, ela vai entregar um resultado a longo prazo para a pele. Eu não estou só cobrindo, eu estou tratando de verdade a minha pele. Então, ela é um dermocosmético, regulamentação número 2, tem eficácia comprovada por testes, traz ativos super tecnológicos, alguns que vocês vão ver que a gente nunca viu em outros produtos. E ela tem o foco em trazer, então, esses resultados mais duradouros. E é isso que eu acho tão importante a gente, quando vai vender um produto, vender que ele tem esse real benefício a longo prazo, que eu vou estar tratando a minha pele. Não é que eu vou estar passando uma coisa e aquele efeito vai passar. Ele vai estar ali sempre melhorando. Então, falando do nosso cleanser, a gente tem o Pro Aging Velvet Cleanser, tá? E na composição dele, a gente tem 2 ativos super importantes. A gente tem o colágeno vegano. O colágeno vegano é interessante que ele tem, basicamente, a mesma eficácia de um colágeno de origem animal. Então, além de ser um produto vegano, ele vai ser um produto que vai te entregar um resultado como no colágeno animal. E a gente sabe como o colágeno é importante, né? A gente sabe que a gente perde cerca de 1 a 2% de produção de colágeno ao ano e que a gente precisa repor isso de certa forma. Então, no nosso cleanser, a gente já vai ter e já vai ter um efeito parecido com o animal, quase 100% igual, por conta da composição. Ele tem 95% de polissacarídeos na composição. E isso faz o quê, né? Então, para facilitar, ele vai formar um filme na nossa pele. Nossas células, elas são compostas basicamente por água. E ele vai fazer um filme, deixando aquela pele ficar retida, aquela hidratação. Então, ele não vai alterar a barreira cutânea, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa pele. Então, por conta disso, ele vai melhorar também o turgor. Então, ele vai deixar aquela pele firme, hidratada e bonita que a gente quer. Mas nem por isso ele vai deixar de limpar a nossa pele. Ele tem a tecnologia que é o Magnet Purify System, que vai puxar as impurezas da pele sem agredir a barreira cutânea, mantendo o pH. Por manter esse pH e utilizar essa tecnologia que é SINDET, ele não altera a barreira, mantém a pele protegida, bem limpa e sem ressecar. Além disso, a gente vai ter os peptídeos de cobre nele. A gente sabe que a gente naturalmente tem os peptídeos de cobre no nosso corpo. E a gente precisa repor, porque a gente também perde eles com a idade. Então, os peptídeos de cobre, eles estão aí para ter uma ação de tolerabilidade na fórmula, uma ação antioxidante também. Então, a gente está exposto à poluição, radicais livres, a gente consegue trazer tudo isso num produto. E também vão entregar para a gente
uma reparação dessa barreira cutânea. Então, eu fico com a pele limpa e nem por isso ressecada. Aquela sensação, né? O paciente sempre relata no consultório. Ai, doutora, minha pele está repuxando. Isso é porque eles não têm a tecnologia que a gente tem, que é o Magnet Purify System, que é uma tecnologia SINDET, sem alterar o pH, sem alterar a barreira cutânea, mantendo o quê? Hidratação. E com hidratação, pele é composta, né, de célula, célula é composta de água, turgor de pele, sensação de firmeza, tá certo? Pode passar. Vamos falar também do nosso Anti-Aging Facial Serum. Então, esse é o sérum que a gente pensou facial. Ele é feito com colágeno vegano, como eu falei para vocês, que tem os polissacarídeos, que vão trazer a mesma eficácia que a gente tem num colágeno de origem animal, sem a crueldade, né? Sem ser feito de forma ruim. Os peptídeos de cobre, então, que eu falei que a gente vai perdendo ao longo do tempo, que vão trazer essa tolerabilidade na fórmula, que vão trazer esse efeito antioxidante também. E o nosso grande queridinho. Então, tecnologia Cell Rebuilder. Quando eu falo em Cell Rebuilder, o que eu tenho que pensar? Em ação anti-aging muito potente. Então, esse é um ativo pioneiro no mercado, que a Skin está trazendo para vocês. Eu acho que ele é o grande, assim, se eu tivesse que falar em um ouro, são vários ouros, mas se eu tivesse que falar em um, com certeza é a tecnologia Cell Rebuilder. E o que é essa tecnologia, doutora? Então, vamos lá. A gente vai ter uma ação nas células tronco. Como a gente consegue isso? O Cell Rebuilder é um ativo biomimético que é extraído de uma erva super conhecida na Ayurveda, que é a genciana indiana. A genciana indiana vai ter o poder, né, de, mimetizada dessa forma, através de nanotecnologia, penetrar nas células mais profundas da pele, lá nos adipócitos. Aqui, ó, então, para vocês, para ficar mais fácil, né? A gente tem epiderme, que é a camada mais superficial, derme, que é uma camada média, e hipoderme, que é a mais interna. Ela vai penetrar lá na hipoderme, e lá ela vai estimular as células tronco da hipoderme a liberarem fatores de crescimento que, por sua vez, vão agir na epiderme, onde a gente tem a produção de queratinócitos que são responsáveis pelas rugas. E aí, através de tudo isso, a gente vai ter um aumento nessa proliferação de queratinócito. Mas o que isso vai gerar? Vamos para termos práticos. Essa ação anti-aging, ela vai melhorar a espessura da pele. Então, melhorando a espessura da pele, eu vou ter ação em rugas também verticais. Então, o grande lance aqui é a ação anti-aging, pensar nas rugas verticais e que eu vou ter uma ação muito rápida. Eu vou começar essa ação em 7 dias. A gente vê vários casos com 90, mas a gente consegue com 7 dias já ver resultados em rugas verticais, o que é muito difícil. Eu trabalho muito com procedimentos e a gente consegue, né, resultados assim bons com procedimentos em rugas verticais, mas é muito difícil a gente ter uma ação no ativo que eu passe na pele e entregue tudo isso. Vamos ver se eu passo. E aí, falando então no nosso Eye Serum. Então, quando o Gui me apresentou toda a linha, eu sempre tive um pouco de dificuldade em indicar produtos para a região dos olhos para os pacientes. Por quê? Gente, é uma área super sensível. A gente sabe que a gente tem mucosa, então região ocular, e essa pele é uma pele mais fininha que a do restante do rosto. Então, ela é uma pele que necessita cuidados mais especiais e muitas vezes qualquer produto que eu uso é irritativo para essa região. Também a região aqui ao redor da boca. Então, normalmente, uma dica para vocês, né? Normalmente, os produtos que a gente pode usar nos olhos, a gente pode usar na região perioral, tá certo? Porque elas têm um pH parecido e elas são diferentes da espessura do restante do rosto. E aí, produtos para essa região, eles são muito difíceis da gente achar com qualidade e entregar resultado. E o Eye Serum, ele entrega tudo isso. Por quê? Porque ele é feito com nanotecnologia, que é o que eu falei para vocês. O que interessa na nanotecnologia é que, por serem partículas muito pequenininhas, a gente consegue uma penetração mais eficaz, a gente consegue uma maior eficácia dos ativos que eu tiver, porque eles estão nanoencapsulados. Então, eles estão protegidos do ambiente e eles estão bem pequenininhos, então eles vão penetrar muito mais. Para uma região como os olhos, isso é excelente. Então, o que é interessante? Quando a gente pensa em rugas, a gente tem que pensar em 3 fatores. Queda do colágeno, queda de elastina, que ninguém fala, e na queda da proliferação de queratinócitos. Os queratinócitos, a gente já está naquele sérum facial, com a tecnologia Cell Rebuilder, a gente já está regulando, aumentando essa proliferação. Com o colágeno, a gente também está trabalhando nessa parte de elastina e colágeno propriamente dito. E aí, quando a gente vem para os olhos, a gente pensa também na hidratação. Então, o que é esse nosso sérum para olhos? Ele vai ter uma fusão, através de nanotecnologia, de colágeno vegano com ácido hialurônico. O que isso vai me conferir?
hidratação pelo ácido hialurônico nessa região, que é difícil, e que é uma região que naturalmente quer aquela mais. As meninas vão me entender quando passa um corretivo, quando passa alguma coisa, quando sorri, aqui sempre quer aquela. E também o colágeno, melhorando então a firmeza da pele. A gente sabe que o colágeno, quando a gente fala nele, a gente fala em firmeza, em turgor. Então, além daquela pele ficar hidratada, melhorando o aspecto também da pele, a gente vai ter aquela pele mais firme por conta do colágeno. Isso é incrível, porque se não fosse essa nanotecnologia e essa associação, a gente nunca ia conseguir tratar uma região como essa. Então, eu acho assim que... eu não vou falar isso agora, mas talvez seja um dos meus queridinhos aí. E aí eu fiz para vocês uma sugestão de uso para vocês indicarem para os clientes de vocês. Então, pensando numa rotina manhã e noite. Numa rotina da manhã, a gente pode usar o Pro Aging Velvet Cleanser para lavar o rosto, aplicar o sérum facial, aplicar depois na região dos olhos, lembrando que o facial, então, a gente não vai usar na região dos olhos. E aí, aplica o sérum na região dos olhos e filtro solar. Gente, filtro solar sempre, sempre que tiver em casa, sempre, 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 tá? E lembrar de reaplicar também. E à noite, a gente vai usar os 3 novamente e pode acrescentar até um ácido, se você quiser, algum clareador, alguma coisa específica, como um segundo passo aí, se quiser associar as linhas, tá bom? Então, não teria problema. E por conta dos peptídeos de cobre, a gente tem um alto poder regenerativo, a gente não vai ter uma competição se eu tiver outros ativos associados. Então, assim, é difícil me dar uma irritação, uma alergia. Então, peles sensíveis completamente liberado, tá certo? Que isso é um outro diferencial dessa linha. E aí, eu coloquei aqui mais ou menos quanto eu imagino. Então, um pump, quando a gente pega de sérum, é suficiente, que é mais ou menos uma colherzinha de café. Pra gente usar no rosto todo, tá certo? E, de repente, até descer pro pescoço. Para a gente usar de sérum de olhos, eu acho que um pump do sérum também está mais que suficiente. E a gente pode usar tanto em pálpebra inferior quanto em pálpebra superior. Lembrando que dedo a gente deve usar sempre indicador ou médio. Então, sem muita força, nas 2 regiões, fazendo movimentos circulares, tá certo? Quando a gente fala em over-cleansing, a gente não tem um problema em barreira cutânea com esses produtos. Então, isso é um diferencial. Tem gente que fala, minha pele fica repuxando, minha pele não tá legal quando eu uso, quando eu lavo demais. A gente não tem isso aqui, tá? Porque a gente tem aquela tecnologia do Magnet Purify System, que é SINDET, ou seja, não altera o pH da pele quando eu lavo. Então, sugestão, lavar 2 vezes ao dia, mas se a pessoa quiser lavar mais que isso, não vai ter um problema, tá certo? Aí o problema é no bolso, né, gente? Aí já é o problema da pessoa. E, por fim, os resultados a gente consegue ver com uso contínuo 2 vezes ao dia. Em 28 dias você já vai ter um bom resultado, mas o pico, para você explicar para a pessoa, né? Como que eu vou usar? Como que vai ser? O pico vai ser em 90 dias, tá certo? Ufa, muita coisa, né? E lembrar que é um processo contínuo, então o uso deve ser contínuo. Não adianta a pessoa comprar um frasquinho e achar que vai resolver todos os problemas da vida dela. Ela não vai, ela tem que usar sempre, para manter aquele resultado. Ela vai ter aquele resultado, mas isso é uma coisa que deve ser usada contínua. Eu falo que é um autocuidado, é um carinho da gente com a gente mesmo, quando a gente faz skincare. Então, incorporar isso na rotina dos clientes de vocês, na própria vida de vocês, eu acho mais que suficiente. A gente vende saúde, então a gente tem que incorporar isso como uma verdade, tá certo? Uso contínuo, pico em 90 dias. Vou chamar o Beto. Fantástico, fantástico. Que aula, hein, doutora? Muito obrigado. Imagina. O pessoal mandou algumas perguntas Vamos aqui no chat. lá. Vou aproveitar que você está aqui ao vivo para que a gente possa perguntar. Qual que é o principal público-alvo que você acredita para os nossos afiliados atingirem com esses produtos? Olha, gente, se eu tivesse que falar, eu acho que a partir dos 25 anos a gente começa a ter perda de colágeno e elastina, 1% ao ano. E com a menopausa, isso para as mulheres chega até 30%, tá certo? Então, a partir dos 25 anos estaria mais que indicado a gente começar um tratamento preventivo. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Fantástico. E dentro, quando você olha o mercado de linhas de skincare, quais são os maiores diferenciais da nossa linha? Eu acho que falar na tecnologia Cell Rebuilder, que está presente no sérum para face, é assim, com certeza um grande ponto, porque a gente traz um ativo hipertecnológico, nunca visto antes no mercado, que vai ter uma potência anti-aging muito grande e vai trabalhar com rugas verticais, que são aquelas de bigode chinês, que a gente fala que são difíceis de tratar até em consultório. Então, com certeza, mencionaria isso. Se eu estiver diante de uma dermatologista, eu posso utilizar, então, esses ativos como um diferencial para chamar a atenção de um médico, por exemplo, da área?
Com certeza. Eu acho que se você comentar sobre a tecnologia do Cell Rebuilder, vai ser muito bem-vindo. Fora que a gente já passou do tempo, né, de trabalhar com produtos veganos, com bons ativos. Então, mencionar que é uma linha vegana e em relação a custo-benefício e facilidade de usar, são só 3 produtos para te trazer tantos benefícios, eu acho que são pontos que me chamam muita atenção como médica e dermato. E sem contar que, olha, a doutora falou do bolso, mas tá bom, bonito e barato, né? Porque o preço tá super competitivo e as embalagens estão lindas, né? Eu achei muito high-tech as Não embalagens. é? Eu mencionaria isso também, gente. Quando eu vi, eu tô muito acostumada a trabalhar com isso. E eu nunca tinha visto uma embalagem tão bonita. Então, é difícil a gente ver, né? Pensar até nisso, né? Então, assim, você fala em uma máquina do tempo e a embalagem já lembra isso. Então, o paciente já pensa em anti-aging. Eu acho que faz todo o sentido do mundo. Se fosse para eu escolher um produto para ser uma porta de entrada no dia a dia dos nossos afiliados, qual seria? Eu acho que tem 2 coisas que todos nós precisamos e devemos usar. A primeira é um sabonete próprio para o nosso tipo de pele, para a gente, né, manter nossa barreira cutânea íntegra, para a gente ter bons resultados em tudo que a gente fizer. E é uma coisa fácil da gente incorporar na rotina. Então, pode deixar no banheiro, no box, para lavar o rosto aí as 2 vezes por dia. Então, com certeza, acho que o cleanser e aí um filtro solar que a gente logo menos deve ter na linha, né? Ah, isso daí é segredo, hein? Isso daí Segredos, quem mais sabe? spoilers. Ixi. Doutora, muito obrigado pela sua Imagina. participação. Obrigada Ajudou a muito vocês. para todos nós. Que bom, obrigada.